Doutora, meu filho, tem diabetes? Essa é uma pergunta muito frequente no consultório. Então, se a sua glicemia de jejum for menor do que 100 até 99, você não tem diabetes. Se você faz um teste de tolerância à glicose, que é um açúcar que você toma e mede a glicose 2 horas depois, e ele dá menos do que 140, você também não tem diabetes. E se a hemoglobina glicada dá menor do que 5,7, você também está livre do diabetes. Agora, se a glicemia de jejum for maior ou igual a 126, 2 horas depois de uma sobrecarga de glicose estiver acima de 200, ou se a sua hemoglobina glicada estiver acima de 6,4%, cuidado que você está com uma doença crônica grave e você deve tratar o quanto antes. Valores entre o normal e o diabetes são chamados de pré-diabetes. Você tem que ter cuidado também, porque além dele ter complicações parecidas, principalmente cardiovasculares, se você não se cuidar, automaticamente em alguns anos você vai se tornar diabético também. Como saber se uma criança é ou está diabética? Se o seu filho está emagrecendo rapidamente, em poucas semanas emagreceu muito. Ele era uma criança que brincava, super agitada e agora tá mais quietinho, não quer mais se levantar, tá mais desanimado. Se ele já não fazia mais xixi na cama e agora ele passou a fazer xixi na cama à noite. Ou se ele é um bebezinho, você passou a ter que trocar muito mais fraldas à noite. Se ele tinha o hábito de tomar água, mas nem tanto, e agora ele está ávido por água, por líquido, te pede água, te pede suco, te pede refrigerante, essa criança pode estar, sim, com diabetes. São os principais sintomas. E você tem que estar alerta, porque nem todo médico está alerta. E muitas vezes o diabetes na criança vem junto com o quê? Com o estresse, com um quadro infeccioso, com uma infecção urinária, com uma infecção de garganta. Então, diante de uma infecção grave e todos esses sintomas que a gente conversou aqui, leve o seu filho ao médico e peça para que, se for no pronto-socorro, faça um teste de glicose, é uma coisa bem rápida e pode salvar a vida dele. Se for no consultório, peça para o médico pedir, o pediatra, pedir um teste de glicemia, porque se essa glicemia estiver acima de 200 com esses sintomas, pronto, o diagnóstico está fechado e você pode estar salvando a vida do seu filho. Doutora Tassiana, o meu diabetes ou o diabetes do meu filho é o diabetes que é pior ou é um diabetes mais leve? Então, existem vários tipos de diabetes. Existe o diabetes tipo 1 da criança, que a gente já falou, que é um diabetes de início muito rápido e que vai necessitar de insulina. Automaticamente, sim. Existe o diabetes do tipo 2, que acontece mais o quê? Naquela pessoa com mais de 40 anos, sedentária, obesa, principalmente com aquela obesidade mais no abdômen, na barriga. Então, esse diabético, nem sempre ele vai precisar de insulina. Às vezes, 10, 20 anos depois do diagnóstico, pode ser que sim, se ele não se cuidar bem. Mas no início, ele pode controlar com dieta, atividade física, medicamento. Existe o diabetes gestacional, que acontece por conta da gravidez e que normalmente ele vai desaparecer depois. E esse diabetes gestacional, ele tem que ser bem cuidado, na maioria das vezes ele vai acabar tendo que usar insulina, a gestante vai ter que acabar tendo que usar insulina, ou se ele for muito leve, ela vai poder controlar com dieta, atividade física, alimentação adequada. Existe um diabetes chamado diabetes do tipo MOLD, que é um diabetes muito hereditário. Então, normalmente, tem várias pessoas de gerações consecutivas de parentes de primeiro grau com quadro de diabetes mais grave ou menos grave. E isso é genético e pode ter que usar insulina ou pode não ter que usar insulina. No entanto, o pior diabetes é aquele que não é bem controlado. Então, para se conseguir um bom controle do diabetes, resumidamente,
A meta de glicemia que você tem que ter estará entre 70, que é uma glicemia normal, até 180, que é mais ou menos uma glicemia que uma pessoa normal habitualmente poderia atingir 1 hora depois da alimentação. Então, 70 a 180. E uma hemoglobina glicada abaixo de 7%. Se você apresentar esse tipo de controle, é como se você estivesse numa tempestade e debaixo da tempestade você acha um guarda-chuva. E com esse guarda-chuva você fica protegido de se encharcar. Então é como se você, traduzindo para o diabetes, ficasse protegido das complicações crônicas e devastadoras que a gente conhece da doença. Então é possível tratar tendo um bom controle. Doutora, como eu vou tratar meu diabetes? Eu vou precisar de insulina? Então vamos entender. Quem é diabético tipo 1, alguns do diabetes tipo MOLD, alguns diabéticos tipo LADA, que é um diabetes que é mais ou menos com uma evolução mais lenta, mas bem parecido com o da criança, ou uma gestante, sim, vai precisar de usar insulina, né? Agora, se você tiver um diabetes do tipo 2 ou um diabetes hereditário mais leve, não necessariamente você vai precisar de insulina. E quanto melhor o seu controle, né? Quanto mais você proteger o seu pâncreas, mais tempo você vai ficar sem usar a insulina. Insulina é ruim? Não, insulina não é ruim. A insulina é uma dádiva, é um medicamento que salva vidas. Mas, se você é tipo 2 e pode não utilizar a insulina, vamos lá, que é melhor, mais prático, mais fácil. A insulina faz ganhar peso, tem os seus poréns também, né? Então, a primeira coisa para um diabético independente tipo 1, tipo 2, em relação ao tratamento, é entender que você não está sozinho. Tem milhões de pessoas no mundo. No Brasil, tem mais de 10 milhões de pessoas que estão aí na mesma situação, né? Se você tiver um profissional que você confia, um profissional que estuda, que você confia, então tem que ter esse feeling, né? Essa conexão sua com o seu médico, com a sua médica, com o seu profissional, né? Que cuida do seu diabetes. Então você leve a sério tanto a alimentação quanto a atividade física, né? São duas coisas que não dá. Você pode usar a insulina que você quiser, o remédio mais caro e mais moderno que tiver para o diabetes do tipo 2, que você não vai conseguir ter bons resultados se você não tiver a fim de fazer exercício ou uma alimentação saudável. Quanto ao exercício, você vai ter que fazer uma atividade aeróbica, né? E, preferencialmente junto com uma atividade de resistência que melhore a sua musculatura, para você ter um bom controle. No entanto, se não tem jeito de fazer as duas, se você não gosta de uma, mas gosta de outra, faz, não deixa de fazer. Não deixa para amanhã, não deixa para segunda-feira, não deixa para o ano que vem. Não deixa atividade física. Vai lá agora e começa agora. Vai dançar na sua... Tá chovendo? Vai dançar na sala, pular corda, certo? E a alimentação, pode comer de tudo? Pode. Só que é essencial que doces, coisas que têm açúcar aditivo, que é refrigerante, sucos, vários snacks, né? Que são lanchinhos industrializados, tudo que é pacotado. Isso tem muito açúcar, e muito açúcar significa que vai aumentar demais a sua glicemia, você não vai conseguir ter bom controle. E quem é diabético tipo 2 vai precisar da insulina mais cedo. Então tem que diminuir os carboidratos, não tem jeito. E aí, em outra oportunidade, a gente vai falar melhor da alimentação. Mas siga as orientações tanto do seu médico quanto da sua nutricionista. Doutor, eu ouvi dizer que tem medicamentos para o diabético do tipo 2 que estão em alta, são os medicamentos que controlam melhor. Quais são esses medicamentos? Bom, não é que esses medicamentos controlam tão melhor assim, mas é que eles têm umas outras vantagens que é a proteção ao rim. Então, eles diminuem a progressão para insuficiência renal, para perda do rim, em quem não tem problema de rim e quem já tem, né? E eles diminuem também, muitos deles diminuem internação por doença cardiovascular, principalmente insuficiência cardíaca, que é uma doença que acontece bastante nos diabéticos tipo 2. E ele diminui morte cardiovascular e eventos cardiovasculares como
infarto, derrame. Essas medicações, elas também fazem o diabético tipo 2 perder peso, né? Então, elas são seguras, ajudam na perda de peso, coisa que a gente não tinha até bem recentemente, e ainda elas diminuem morte, doenças, eventos cardiovasculares e, muito importante, diminuem a progressão para a insuficiência renal crônica. São dois tipos essenciais de medicações. As medicações de via oral, que são chamados inibidores do SGLT2. Então, a gente conhece como a empaglifosina, a dapaglifosina, que a gente conhece como Jardiance, como Forxiga. E as injetáveis, que são os análogos do GLP-1. O que é o GLP-1? É uma substância que está dentro, um hormônio que o nosso intestino produz quando entra comida lá dentro. Então, entra comida, ele manda aumentar a insulina, a produção de insulina, manda o estômago diminuir o seu funcionamento para não subir muito rápido a glicemia, manda o cérebro pedir para parar de comer, mandar sinais, né, hormônios, peptídeos que pedem a pessoa parar de comer, e diminuem a produção de um hormônio que aumenta a glicose, que é o glucagon, que é o hormônio também do pâncreas que aumentaria a glicose. E com isso, ele vai fazer também perder peso e também ajudar a controlar principalmente aquela glicemia depois que você come. Esses são o Trulicity, o Victoza. Inclusive, alguns inibidores do GLP-1 são utilizados para perda de peso. Por exemplo, o Saxenda, né, que é um medicamento que é a mesma coisa do Victoza, só que numa dosagem maior, ele consegue fazer você perder mais peso. E voltando lá nos inibidores do SGLT2, que são os via oral, né, os comprimidos novos que existem, eles vão lá no rim e falam para o rim o seguinte: olha, libera açúcar aí. Então você faz muito xixi com muito açúcar, né, com muita glicose. Por isso você acaba perdendo peso e ao mesmo tempo você retira o excesso de glicose e o seu diabetes vai diminuir. Existem restrições para o uso dessas medicações. Por exemplo, os inibidores do SGLT2, eles não podem ser consumidos por pacientes com diabetes tipo 1, porque podem levar a uma complicação aguda muito grave, chamada cetoacidose diabética, né? E os inibidores e os análogos do GLP-1 e também esses inibidores do SGLT2 podem ser usados para pessoas idosas, mas com muito cuidado, porque quando faz muito xixi com muita glicose pode baixar demais a pressão arterial, então pode causar quedas no idoso, tem que ter muito cuidado. E os outros, que são os injetáveis, o efeito colateral mais comum são gastrointestinais, vômito, diarreia, e às vezes os velhinhos perdem muito peso, acabando perdendo muita proteína também, e acabam também tendo diarreia, escape de fezes, e isso não é bom para eles porque podem desidratar, né? E também não são aprovados para uso em crianças. Mas converse com a sua médica endocrinologista, afine isso, né? Veja se as vantagens, as desvantagens e se são utilizáveis para o seu caso. Mas discuta com seu médico essas novas medicações, porque vale muito a pena. Apesar de serem caras, elas têm um preço inigualável, que é principal, que eu acho que é a proteção renal e a proteção cardiovascular. Doutora Tassiana, como que eu posso fazer com a minha alimentação para que meu diabetes fique bem controlado e que eu também controle bem o meu peso? Bom, na alimentação a gente tem 3 tipos de macronutrientes, né? Que são aqueles que que você vai consumir em maior quantidade, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Desses, os principais que vão virar açúcar são os carboidratos. 100% deles vão transformar em açúcar. Então, o que eu gosto de passar para os pacientes? Muitas guidelines passam que você pode consumir até 60% da sua dieta em carboidratos. Mas eu não gosto não, eu acho que você tem que diminuir o seu carboidrato.
Então, seria mais ou menos uma proporção na sua dieta de 45% de carboidrato. Seria ideal, né? Nem pouco demais, low carb demais, que pode, de repente, você não adaptar, e nem muito demais a ponto de descontrolar a sua glicemia. Então, comece diminuindo os carboidratos. Onde que tem carboidrato? Pães, pão de queijo, biscoito de polvilho, bolachas. Frutas têm carboidrato, mas são uma coisa à parte, porque as frutas também têm fibras e elas são importantes, então não deixe de consumir pelo menos 2 a 3 frutas por dia, mas que elas sejam consumidas com casca, quando a casca for comestível, com bagaço, quando tiver bagaço, né? Jamais o suco da fruta, que aí também é uma coisa que tem muito carboidrato, não tem mais nenhum nutriente que não açúcar da fruta, não tem fibra, porque toda fibra vai diminuir a absorção do carboidrato, em vez de você comer, fazer um picão de glicemia, né, de glicose alta, você vai liberar a sua glicose mais devagarzinho, porque a fibra segura lá dentro do seu intestino o açúcar, então ele não deixa o açúcar ser absorvido rapidamente. Por isso, o suco da fruta, mesmo que natural, mesmo que sem açúcar, ele deve ser evitado, mas a fruta não, porque a fruta tem fibra, né? Mas também comer uma penca de banana vai subir bem rápido essa glicemia, então tem que tomar cuidado. Algumas frutas que têm muito índice glicêmico muito elevado, o que é isso? É a capacidade do alimento de subir a sua glicemia em pouco tempo. Então, tem frutas que têm um menor índice glicêmico, são aquelas frutas que têm mais gordura, mais fibras, mais água, por exemplo, abacate, morango, melão, a própria melancia, né? E as frutas que têm um alto índice glicêmico, aquelas que têm muito carboidrato e pouca fibra, a banana, o caqui. É que não pode comer essas? Não, pode comer, só que você vai acrescentar uma fibra nelas. O que é a fibra que você acrescenta? Sementes, chia, amaranto, linhaça ou aveia, né? Ou você vai consumir ela dentro de um contexto de uma alimentação que tem um pouco mais de gordura e de proteína, por exemplo, como uma sobremesa. Então, o almoço, o jantar, você vai comer muita verdura, muito legume, um pouco de arroz, um pouco de feijão, que tem carboidrato, mais uma carne. E aí, você pode comer a fruta de sobremesa, ao invés de um doce, por exemplo, né? Uma outra coisa importante na alimentação do diabético é aumentar as suas gorduras, porém as suas gorduras boas. E onde que estão as gorduras boas? No azeite extra virgem, nas nozes, avelã, castanhas, amendoim, o próprio abacate que a gente já falou. São alimentos que são compostos de gorduras, portanto, eles vão diminuir a absorção também do carboidrato, eles vão lentificar essa subida do carboidrato, porque eles lentificam a sua digestão e, ao mesmo tempo, mesmo que essas gorduras sejam absorvidas, elas são gorduras boas que vão aumentar o seu colesterol bom e não o seu colesterol ruim. Visto que o que mais mata no diabético não são as complicações crônicas, cegueira, insuficiência renal, são as complicações que a gente chama de macrovasculares, que é o infarto, é o derrame, as amputações, as infecções, né? Então, você deve cuidar dessas gorduras, mas tentar consumir gorduras boas. E ter uma quantidade boa de proteínas, exceto se você já tem um problema renal. Se o seu rim já não está funcionando bem, você tem que comer menos proteínas. Mas se você é uma pessoa que tem diabetes, que está fazendo exercício físico, que está fazendo uma alimentação legal e que não tem nenhuma doença do rim, então você pode comer proteína sim. Você pode comer até 1,5 gramas de proteína por quilo de peso, porque isso vai fazer o quê? Com que o seu exercício seja efetivo para você formar músculo. E se você formar músculo, o seu músculo é o órgão maior que capta glicose. Então, se você tem mais músculo, quanto mais músculo você tem, lógico, né, ficar marombado, mas se você otimiza a sua musculatura, você otimiza o seu gasto de energia. E glicose nada mais é do que a nossa gasolina, a nossa energia. Então, se você aumenta a musculatura, você diminui
a resistência que o seu corpo pode ter à insulina e seu corpo usa usa melhor a sua insulina e baixa a sua glicose. Então, tendo o equilíbrio, além disso, os legumes e as verduras que têm fibras e vitaminas, sais minerais que são importantes para todo o funcionamento, liberação da insulina, captação da glicose, que são os micronutrientes. Então é muito importante que esse prato seja colorido e que metade desse prato seja feito de legumes e verduras. Legumes não são mandioca, batata, milho, farinha. Por quê? Porque essas coisas são feitas de amido, que é carboidrato. Isso aí substitui o arroz. Agora, legumes são beterraba, abobrinha, todas as folhas, cenoura. Então, eles podem até ter um pouquinho de carboidrato, mas eles têm tanta fibra, que o carboidrato ínfimo que eles têm não vai fazer diferença na glicemia do ponto de vista de aumentar, mas vai fazer diferença do ponto de vista de, mais uma vez, lentificar o aumento da glicemia, que eventualmente outros componentes da sua refeição vão levar, porque são carboidratos. Então, alimentação: 45% de carboidratos, proteínas de alto valor, que é proteínas vindo do leite, do queijo, das carnes brancas, não que não possa carne vermelha sem gordura, fibras vindo dos legumes, das verduras, e gorduras vindo principalmente das gorduras boas, do bem. E é isso aí, com isso, provavelmente seu diabetes ficará assim bem controladinho. Doutora Tassiana, mas o meu filho que diagnosticou diabetes recentemente, tá tão difícil de fazer o controle dele. Eu posso deixar uma glicemia um pouco mais elevada porque eu morro de medo das hipoglicemias. E isso é um temor, é uma questão que os pais têm, né? E, na verdade, os pais de crianças diabéticas, eles têm uma responsabilidade muito grande na mão deles. Por quê? Porque à medida que eles tentam atingir o melhor controle possível de suas crianças, enquanto elas estão submetidas, né, aos seus cuidados, ainda que essa criança, lá na frente, na idade adulta, não tenha mais um bom controle, não queira ter, ou passe uma fase da vida que não queira ter um bom controle, ainda assim o corpo dela vai lembrar daquela época da infância que ela tinha um bom controle e ele vai evitar grande parte das complicações crônicas. Então, a gente tem um estudo que chama DCCT, que foi feito na década de 70, e que a primeira coisa que ele falou pra gente, olha, vamos controlar o diabetes o mais normal possível, porque isso traz benefícios em relação à evolução para complicações crônicas, cegueira, insuficiência renal, amputação. E aí fizeram esse trabalho durante alguns anos, viram que era importante ter um controle, só que liberaram esses pacientes para a vida deles. Depois de 20 anos, volta o segmento desse DCCT. E o que eles viram? Que aquelas pessoas, quando na infância tinham um bom controle, hoje, mesmo que elas não tenham na vida adulta um bom controle, elas ainda assim têm menos complicações crônicas do que aquelas que eram crianças com mau controle, mas agora estão tendo um bom controle. Então, pais, eu sei que o medo da hipoglicemia é muito grande, né? Converse com seu médico, porque a gente tem hoje maneiras de evitar, de prevenir e de tratar a hipoglicemia, mas foquem num bom resultado da glicemia para sua criança. Ah, que dó, tem que dar um tanto de agulhada para ter um bom controle? Bom, graças a Deus que a gente tem essas agulhadas, porque essas agulhadas vão salvar o seu filho agora, porque sem o uso da insulina seria uma pena de morte estabelecida, como era 100 anos atrás, quando não existia insulina. E por outro lado, essas picadas são muito preciosas, porque elas vão estar evitando que essa criança seja um adulto jovem, já com complicações limitantes, as quais ele vai depender a vida toda de você ou de alguém. Então, um bom controle é essencial, inclusive e especialmente na infância.